Que a paz e uma bênção divina acompanhem o seu dia e a sua semana que se inicia. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. É um grande prazer estar aqui de novo. Hoje a nossa missão é explorar os bastidores de um documento fascinante. O nosso foco é desempacotar um texto que tem quase 2.000 anos de idade, mas que, curiosamente, parece ter sido escrito sob medida para a nossa era da informação. É impressionante a atualidade dele. Muito. Nós vamos examinar a introdução e as notas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NAA, juntamente com os comentários bem minuciosos do teólogo Z.N.C. Rhodes sobre a primeira carta de João. É um privilégio participar dessa exploração. O que salta aos olhos de imediato ao analisarmos a perspectiva do Rhodes é justamente essa ponte inegável entre o contexto antigo e o nosso cenário contemporâneo. O mundo greco-romano do primeiro século não era de forma alguma um ambiente intelectualmente pacato. Longe disso. Exato. Havia uma verdadeira Babel de vozes religiosas, como o próprio material de estudo descreve. Uma Babel de vozes. Isso. Uma multiplicidade enorme de ideias competindo o tempo todo pela atenção e pela lealdade das pessoas. Olha, essa expressão Babel de vozes, ela é, extremamente precisa. Porque é muito comum hoje a gente abrir um feed de notícias ou uma rede social e sermos completamente soterrados. Sim, soterrados por desinformação, figuras carismáticas oferecendo atalhos espirituais, debates infindáveis sobre o que é real e o que é fabricado. E é precisamente nesse tipo de cenário caótico, repleto de líderes com intenções duvidosas e promessas vazias, que a primeira carta de João surge. O autor tenta ancorar uma comunidade em verdades absolutas, enquanto o chão parece desmoronar ao redor dele, sabe? Exatamente. E para entender a força dessa mensagem, a gente precisa começar investigando a identidade dessa voz. Quem é o autor por trás desse texto? Porque o detalhe intrigante aqui é que, tecnicamente, a carta é anônima. Pois é, esse anonimato inicial levanta uma questão literária e histórica fascinante. Ao ler a maioria das cartas do Novo Testamento, nota-se um padrão muito bem estabelecido na época. É o conhecido estilo epistolar, helenístico. Aquele formato padrão de carta. Isso. O remetente geralmente começa declarando seu próprio nome, depois identifica os destinatários e oferece uma saudação formal. A gente vê isso o tempo todo nas cartas de Paulo ou de Pedro. Paulo, apóstolo, aos santos em Éfeso e por aí vai. Perfeito. Esse é o modelo. Mas a primeira carta de João ignora essa convenção completamente. Ela começa de forma muito abrupta, quase como um manifesto. É um impacto logo no primeiro versículo. E, no entanto, o tom do documento inteiro carrega uma autoridade espiritual inquestionável. É alguém que não sente a menor necessidade de apresentar credenciais formais para ser ouvido. E a evidência manuscrita, aliada à tradição unânime da igreja primitiva, atribui essa obra ao apóstolo João, o filho de Zebedeu. A introdução da Bíblia de Estudo NAA faz um trabalho excelente ao conectar os pontos literários entre essa carta e o Evangelho de João. O vocabulário, a sintaxe, as temáticas, tudo se alinha de forma muito clara. É a mesma assinatura. Exato. Mas tem um dado estatístico muito peculiar sobre o uso de certas palavras que estabelece essa assinatura do autor de uma forma indiscutível. No quarto evangelho inteiro, o substantivo fé simplesmente não aparece nenhuma vez. 0 ocorrências. 0. Em contrapartida, as formas verbais de crer ocorrem dezenas de vezes. Há uma preferência nítida pela ação de crer, o verbo em movimento, em vez do substantivo estático fé. Esse mesmo padrão se repete na primeira carta de João com uma consistência notável. Na carta, temos 9 ocorrências de variações do verbo crer e apenas um único uso da palavra fé, que aparece bem depois lá no capítulo 5. O que é fascinante do ponto de vista teológico. Muito. Se analisarmos isso, percebemos que não é um mero tique de vocabulário. Para João, a crença não é um objeto que se guarda na gaveta, sabe? Não é uma posse intelectual isolada. É algo prático. É uma ação contínua, uma postura de vida. Os temas principais operam na mesma frequência, nos dois textos.
A ênfase na polaridade entre luz e trevas, a importância do amor mútuo como o grande identificador cristão e aquela união inseparável entre acreditar na verdade e viver essa verdade na prática. A mesma mente arquitetou ambos os escritos. E é fundamental lembrar as qualificações dessa mente. Não estamos falando de um acadêmico que formulou uma filosofia abstrata após ler tratados numa biblioteca fechada em Alexandria. De jeito nenhum. O texto da NAA ressalta que João é tradicionalmente identificado como o discípulo amado. Ele esteve fisicamente presente nos momentos mais cruciais da história. Ele estava lá. Sim. Ele recostou a cabeça em Jesus durante a última ceia. Ele permaneceu de pé diante da cruz durante a execução, a ponto de receber a responsabilidade gigantesca de cuidar da mãe de Jesus. E tem também aquela imagem profundamente sensorial dele tomando café da manhã na margem do Mar da Galileia com o Cristo ressuscitado. Essa concretude, essa experiência tangível que confere um peso singular ao texto. O autor não está especulando sobre um mito distante ou uma alegoria espiritual. Ele viu acontecer. Logo nas primeiras linhas da carta, ele faz questão de enfatizar os sentidos humanos. Ele escreve sobre o que eles ouviram, o que viram com os próprios olhos, o que contemplaram e, crucialmente, o que as mãos deles apalparam. O apóstolo atua como uma testemunha ocular, validando um evento histórico que invadiu o mundo material. Ele literalmente tocou na história. Essa proximidade incontestável o qualifica de maneira única para sondar as implicações da encarnação, da vida, da morte e da ressurreição. Mas olha, essa fisicalidade da experiência de João nos ajuda a entender a urgência do texto, claro. Porém, a forma como ele organiza essas ideias pode ser um tanto desorientadora numa primeira leitura. Sim, muita gente trava na leitura de primeira. A retórica de João não segue uma estrutura linear. Não há um sumário claro ou um desenvolvimento lógico passo a passo, onde um argumento A leva a um B, que por sua vez conclui em C. O texto muda de assunto, retorna ao mesmo ponto e às vezes soa como um panfleto apaixonado. Como podemos compreender melhor essa arquitetura literária? A comparação com a lógica sequencial de outros escritores bíblicos, como Paulo, geralmente causa mesmo essa estranheza. Os especialistas costumam classificar o estilo de pensamento de João como circular ou, usando um termo que ilustra muito bem, um estilo sinfônico. Estilo sinfônico, gostei disso. Ajuda bastante, não é? Para compreender a primeira carta de João, é muito útil imaginar uma composição de música clássica. O compositor introduz um tema principal, como a afirmação de que Deus é luz. E aí ele parece abandonar o tema. Exatamente. A melodia parece divergir para explorar acordes secundários, discutindo o pecado, o perdão ou a natureza do mundo. Mas, alguns compassos depois, o tema original da luz retorna. Só que diferente. Só que desta vez com uma variação. Ele adiciona novas camadas, novas texturas e significados ainda mais profundos ao mesmo tema. Essa analogia musical esclarece muita coisa. Isso significa que a leitura exige uma certa imersão nos temas, permitindo que as repetições reforcem a mensagem, em vez da gente ficar procurando um mapa analítico tradicional. Perfeito. É para ser sentido e internalizado aos poucos. E dentro dessa sinfonia toda, há um elemento impossível de ignorar, que é a linguagem de contrastes absolutos. A narrativa opera com uma dialética intensa. Muito intensa. Colocando a luz contra as trevas, a verdade contra a mentira, o amor contra o ódio. É uma retórica sem meios termos, sem tons de cinza. A ausência de tons de cinza tem um propósito pedagógico e pastoral muito claro. Essa linguagem de polaridades extremas funciona como um filtro, um teste rigoroso de realidade. João estrutura o livro contrapondo verdades inegociáveis do cristianismo a inovações teológicas que estavam se infiltrando nas comunidades. Aquela babel de vozes que a gente mencionou. Exatamente. A linguagem é incisiva e sem nuances, porque a ameaça que eles enfrentavam também era direta e destrutiva. Ao personificar esses conceitos em comportamentos absolutos, como andar na luz versus andar nas trevas, João fornece aos leitores uma ferramenta infalível. Para diagnosticar o problema. Sim,
para diagnosticar quem está ensinando a verdade apostólica e quem está promovendo fraudes espirituais. O que nos leva a perguntar quem exatamente estava do outro lado dessa linha de batalha. A carta usa um rótulo pesadíssimo para esses falsos mestres, chamando eles de anticristos. É um termo fortíssimo. Filmes e livros, mas no contexto original da carta, definia pessoas que haviam estado dentro da igreja e agora ensinavam coisas perigosas. O que, afinal, constituía o cerne desse ensino fraudulento. As notas do Rhodes detalham 3 correntes principais de heresias primitivas que parecem compor o cenário desse embate. Exato. A exata composição desse grupo dissidente ainda é motivo de debate acadêmico, mas Rhodes aponta 3 correntes de pensamento interligadas que representavam um risco letal à fé cristã da época. A primeira delas é o docetismo. Que é um nome curioso. A palavra deriva do grego dokein, que significa parecer ou aparentar. A base filosófica dessa heresia vinha da ideia dualista de que toda a matéria e tudo que é físico é essencialmente mau e corrupto. Apenas o espírito seria bom. Apenas o espírito é puro e bom, exatamente. Sob essa premissa, os docetistas concluíam que um Deus perfeito jamais poderia se contaminar habitando um corpo físico real de carne e osso. Portanto, Jesus apenas parecia ser humano. Uma ilusão de ótica. Uma espécie de ilusão projetada pelo divino. Olha, isso lança uma luz totalmente nova sobre a abertura da carta que a gente discutiu. Quando João insiste repetidamente que eles viram e apalparam o Verbo da vida, ele não está sendo meramente poético, né? De jeito nenhum. Ele está apresentando uma defesa literal e muito contundente. Ele está argumentando contra uma ideia filosófica abstrata, usando a realidade inegável do próprio toque físico. Perfeitamente colocado. A insistência tátil é o antídoto direto contra essa abstração docetista. A encarnação real é inegociável para João. E qual era a segunda heresia? A segunda heresia que o Rhodes menciona é o Cirintianismo, batizado em homenagem a um homem chamado Cirinto. Cirinto. Isso. Segundo a tradição cristã primitiva, Cirinto foi um falso mestre que atuou na província da Ásia e foi um opositor contemporâneo do próprio apóstolo João. O ensino dele propunha uma separação radical e cirúrgica na pessoa de Jesus. Como assim uma separação? Ele argumentava que o humano Jesus e o Cristo divino eram entidades totalmente distintas. O Cristo espiritual, que seria o ser divino, teria descido sobre o homem Jesus no momento do batismo, lá no Rio Jordão, na forma de uma pomba. Capacitando ele para o ministério. Exato. Capacitando para os milagres e os ensinos. No entanto, o ponto central do cirintianismo é que esse mesmo Cristo divino teria abandonado o homem Jesus instantes antes da crucificação. Nossa, é uma engenharia teológica desenhada especificamente para evitar o escândalo da cruz. Parar as duas naturezas dessa forma, o cirintianismo tenta higienizar a narrativa, garantindo que a divindade jamais sofresse a dor, a humilhação e a morte brutal do Calvário. Só o homem sofreu. E, claro, isso esvazia completamente o significado do sacrifício e da expiação, que é o coração de toda a mensagem cristã. Esvazia totalmente. A cruz perde o seu poder salvífico se Deus não estava ali. Mas havia ainda uma terceira corrente ganhando tração, não é? O gnosticismo primitivo. Sim, o gnosticismo, que viria a se tornar um sistema complexíssimo e amplamente difundido no segundo século, já mostrava suas raízes aqui. O termo vem de gnosis, que em grego significa conhecimento. Um conhecimento especial, no caso deles. Um conhecimento espiritual, esotérico e secreto. Eles alegavam que isso era acessível apenas a uma elite intelectualmente iluminada. Para eles, a salvação da alma não dependia do perdão dos pecados por meio do sacrifício histórico de Jesus. Dependia de quê, então? De um despertar interior. De alcançar essa tal gnosis que libertaria a centelha divina que estaria aprisionada no corpo material. Eles se consideravam muito superiores, os únicos que realmente conheciam a Deus através dessas revelações místicas. E a genialidade da resposta de João é que ele simplesmente não entra no jogo deles.
Ele não tenta superar os gnósticos oferecendo um mistério ainda mais profundo ou um conhecimento secreto superior. Ele faz o caminho inverso. A análise dos textos mostra que João desmantela essa arrogância intelectual, trazendo o conceito de conhecer a Deus de volta para o chão da realidade moral e ética. Exatamente para a prática diária. Ele estabelece que conhecer o divino resulta obrigatoriamente na prática do amor humano. Se alguém se gaba de possuir profundezas de iluminação espiritual, mas vive no ódio contra seu irmão e ignora as necessidades práticas do próximo, toda essa suposta gnose é uma fraude absoluta. A afirmação de que Deus é amor na carta carrega uma exigência inabalável de ética na vida real. E essa observação nos introduz a um aspecto fundamental que o comentário do Zane Hodges defende com muito vigor. Existe uma tendência muito comum entre estudiosos de ler a primeira carta de João exclusivamente através das lentes do conflito. Como se fosse só um manual de guerra. Isso. Se focarmos apenas em combater heresias como o docetismo ou o gnosticismo, corremos o risco de reduzir o documento a uma reação raivosa, um mero manual contra um cisma religioso. No entanto, o Hodges argumenta de forma muito persuasiva que o propósito primordial de João não é polêmico, mas sim profundamente positivo, construtivo e pastoral. O apóstolo não escreve apenas para derrubar os adversários. De forma alguma. O foco dele está em quem ficou. E esse ponto redefine a forma como lemos o texto inteiro. O objetivo não é apenas fornecer munição teológica para debates teóricos. É elevar o padrão da comunidade que permaneceu fiel. Segundo a análise das nossas fontes, o autor busca intensificar a compreensão teológica, sim, mas também aumentar a devoção e o rigor ético das igrejas. Não se trata de impor uma lista fria de regras institucionais. O apelo constante é para que os leitores vivam a realidade do novo nascimento. É uma transformação interna que tem que transbordar em ações visíveis, como a prática inegociável da justiça e o cuidado mútuo no dia a dia. E para assegurar que essa comunidade prosperasse e mantivesse sua integridade frente a essas pressões externas tão fortes, o João enfatiza um recurso teológico muito específico na carta, que é a unção. A unção do Espírito. Em passagem-chave da carta, o autor lembra aos leitores que eles possuem uma unção que vem do Santo, referindo-se à presença e à capacitação direta do Espírito Santo. E o que o Hodges sugere aqui adiciona uma camada sociológica muito rica à interpretação do texto. Como assim? No contexto do Antigo Testamento, a unção com óleo era um rito reservado àqueles que assumiriam posições de autoridade representativa, ou seja, sacerdotes, profetas e reis. Certo. Baseado nessa bagagem cultural, Hodges levanta a hipótese de que a exortação de João sobre a unção poderia ser direcionada, em primeiro lugar, à liderança madura das igrejas, aos presbíteros e pastores locais. Faz todo sentido. É uma forma de fornecer um lastro de autoridade para esses líderes locais frente a oponentes que chegavam provavelmente com muita eloquência. Os falsos mestres deviam se apresentar com discursos intelectuais intricados e reivindicações de autoridade mística superior. E faziam muito barulho na comunidade. Ao falar sobre a unção, a carta funciona como uma injeção de ânimo e validação. O apóstolo está essencialmente dizendo à liderança estabelecida que eles já possuem o Espírito de Deus e a verdade apostólica. Eles não precisam buscar novidades. Exato. Eles têm total competência espiritual e não precisam ser intimidados ou ofuscados por esses indivíduos que clamam ter visões superiores. Embora a carta devesse ser lida por toda a congregação, ela servia como um escudo conceitual primário para aqueles encarregados de proteger o grupo. Precisamente, a carta equipa os líderes não apenas com argumentos lógicos contra as heresias, mas com a convicção inabalável de sua própria suficiência no espírito para discernir a verdade do erro. Agora, entender as ideias da carta é uma coisa, situá-las no tempo e no espaço é outra. Aí entramos em um terreno de bastante debate acadêmico. O debate geográfico e temporal sobre onde e quando este embate ocorreu oferece duas perspectivas substanciais para nossa análise. E ambas ajudam a iluminar o pano de fundo histórico de maneiras muito interessantes. Um cenário mais tradicionalmente aceito e defendido ao longo da história da Igreja
situa a composição da carta na província romana da Ásia, especificamente na cidade metropolitana de Éfeso. Um centro urbano gigantesco para a época. Essa visão tradicional aponta para uma datação tardia, algo entre os anos 85 e 95 depois de Cristo. Éfeso era uma potência comercial e cultural na antiguidade. Era o lar do colossal templo da deusa Ártemis, também conhecida como Diana. Era um lugar de intensa idolatria, práticas místicas e um fluxo constante de filosofias de todo o império. Um caldeirão cultural. É um cenário muito coerente imaginar o apóstolo em seus anos finais, operando a partir dessa cidade cosmopolita, supervisionando uma rede de igrejas vizinhas e escrevendo para combater formas embrionárias de gnosticismo e os ensinos do Cirinto que proliferavam na região. A visão tradicional de Éfeso é robusta e muito bem documentada pelos pais da igreja, pela patrística. Contudo, o Zen-C Hodges traz uma alternativa bem provocativa, baseada em pistas internas do próprio texto bíblico. Uma datação diferente. Ele propõe que a carta pode ser consideravelmente mais antiga. O principal indício para essa teoria reside na menção de João de que os oponentes saíram do nosso meio. Hodges argumenta que, embora não se possa provar de forma irrefutável, essa frase pode indicar um cisma ou uma ruptura histórica específica. Uma ruptura dentro das congregações originais. Isso. Se essa separação ocorreu dentro das igrejas originais da Judéia ou da Palestina, que estavam sob a supervisão apostólica direta, isso forçaria a datação do documento por um período anterior ao ano 70 d.C. E o ano 70 é um divisor de águas absoluto na história do primeiro século. Foi o ano em que as legiões romanas, após um cerco brutal, destruíram Jerusalém e o templo judaico, esmagando a rebelião que havia começado no ano 66. Uma calamidade total. As ramificações sociológicas e religiosas dessa guerra foram devastadoras, dispersando as comunidades cristãs daquela região. Portanto, se o Hodges estiver correto e a carta reflete um racha interno nessas congregações palestinas antes da dispersão total, estaríamos olhando para um documento escrito possivelmente entre os anos 60 e 65 d.C. Ambas as possibilidades são tratadas com o rigor necessário pelas fontes de estudo. E expor essas duas linhas de pensamento enriquece a nossa compreensão sobre como os textos históricos podem ser lidos através de diferentes prismas cronológicos. Sem dúvida. O ponto notável é que a precisão exata da datação não invalida e nem dilui a potência da mensagem. De forma alguma. Quer a primeira carta de João tenha sido redigida nas ricas e cosmopolitas ruas de Éfeso, lidando com filosofias pagãs complexas, quer tenha nascido no clima tenso e pré-apocalíptico da Judeia pouco antes da guerra contra Roma, a instrução apostólica manteve uma estabilidade impressionante. A diretriz era inalterada. Agarrar-se à realidade física e histórica do Cristo encarnado. Confiar na capacidade de discernimento concedida pelo Espírito Santo. E validar qualquer alegação espiritual por meio do amor prático e tangível aos irmãos. Perfeito. A mensagem transcende o endereço de envio. E isso estabelece a conexão final com o nosso tempo, que é o que trazemos para a vida diária. Quando analisamos todo esse material, fica muito evidente que o ser humano e os seus conflitos essenciais mudam muito pouco com o passar dos séculos. Quase nada. O mundo avança tecnologicamente numa velocidade vertiginosa, mas a arquitetura da desinformação, a busca por atalhos místicos e o fascínio por ideias que nos isentam de responsabilidades morais continuam sendo desafios diários na nossa sociedade. E é aí que o texto ressoa tão alto hoje. A primeira carta de João intervém nessa confusão não como uma relíquia antiga para ser estudada no museu, mas como um teste de realidade extremamente incisivo. Ela nos lembra que qualquer voz, influenciador ou movimento que tente separar a crença teórica das realidades éticas básicas está fundamentalmente equivocado. É um teste implacável sobre a validade do conhecimento. Segundo os princípios estabelecidos no texto, a base moral do universo repousa em duas afirmações definitivas que o João faz. Primeira,
Deus é luz, o que demanda de nós uma vida de integridade, transparência e ausência de engano. E a segunda, Deus é amor. O que se traduz não em sentimentalismo raso. De jeito nenhum. Se traduz em ação sacrificial e cuidado real, prático pelo próximo. Se uma suposta iluminação intelectual ou espiritual que alguém promove não resulta numa vida pautada por essa luz e por esse amor, ela falha no teste básico da autenticidade proposta pelo apóstolo. Simples e direto. Chegamos ao fim de mais uma jornada de análise, mergulhando em textos e contextos. E como de costume, gostamos de concluir nossa imersão deixando uma ideia provocativa para ser mastigada e refletida nos próximos dias por quem nos acompanha. A reflexão que deixo se baseia na própria estrutura literária da carta que a gente conversou hoje. Observamos como o texto funciona como uma grande sinfonia musical, onde temas fundamentais não são apenas listados e arquivados na mente, mas revisitados repetidamente, ganhando variações, novas camadas e maior profundidade a cada ciclo. Um processo contínuo de aprofundamento. Isso. A pergunta para se levar adiante é a seguinte: diante de um mundo com ritmos tão fragmentados e de uma enxurrada de novas informações a cada segundo, de que maneira as verdades que consideramos as mais estruturais nas nossas vidas também precisam ser submetidas a esse processo sinfônico? Muito bom. Não será que, para realmente compreendermos conceitos antigos como luz, verdade e amor prático, precisamos compor as nossas próprias variações contínuas, reaprendendo e aplicando esses mesmos princípios sob a ótica dos novos desafios que a modernidade nos impõe todos os dias? É uma provocação excelente para continuarmos pensando sobre como as velhas verdades precisam sempre encontrar novas formas de expressão prática na nossa vida. Agradeço imensamente pela companhia ao longo de mais essa análise detalhada. Deus abençoe todos os ouvintes.